não acaba aqui. Não acaba na sede, não acaba quando a gente vai embora. A gente vai embora e o escotismo vai junto, porque a família inteira é escotismo. É um sentimento, a nossa família, assim, a gente não vive pro escotismo, né? Mas o escotismo é uma parte da gente. Sempre se respirou movimento escoteiro aqui em casa, né? E isso fez muita diferença na vida delas. E os pais se envolvendo, né? Acho que dá mais motivação. É muito bom porque pode chegar em casa e poder comentar e todo mundo te entender e falar sobre as atividades, assim. O escotismo que me move é essa fraternidade que o escotismo é, uma grande família. Independente do lugar do mundo que tu vá, tu encontra pessoas com a mesma vontade que tu, o mesmo ideal. Assim como lá em casa, é uma família. Toda semana é a mesma história, cadê meu organel, esse que você tá usando é meu, não, mas o meu é aquele que o desenho tá parecendo melhor. Tu não olhou que o lenço que tá aí no teu lenço é o meu? Tá escrito Amanda, não tá escrito Mônica. Porque é tudo igual, todo mundo tem as mesmas coisas. Já tinha 4 em casa, aí eu entrei, não tem como, tem que ter no nome de todo mundo. Vieram perguntar pro meu pai se eu não queria fazer parte dos escoteiros, na verdade. E ele achou interessante, né? E me trouxe. Eu tinha 8 anos, comecei, né, como lobinha. Depois de que eu estava mais ou menos 1 ano no escotismo, daí meus pais foram convidados para entrar também. A Suelen foi o motivo, né? Porque a gente achou que era uma coisa boa, né? Já tinha ouvido falar, já conhecia adultos que eram chefes na época e nos propuseram por que não coloca a Suelen. Então a gente acabou entrando e de cara a gente gostou, né? Tanto que a gente não perdia o fogo de conselho, que aquela da época convidava a gente, pais querem participar, venham para o fogo participar com a gente, e a gente não perdia um. E ela foi percebendo, primeiro ela me convidou, e aí a resposta que eu dei para ela, eu só vou se o meu marido for, porque eu acho que ajuda mais a unir, né, se a família está junto naquilo. Então, então vocês convidem ele também. E aí convidaram ele aceitou. Achamos interessante, né, pelo que eles estavam dizendo, o que se pregava no escotismo, né, que seria importante para ela, né, e acabou a gente indo junto, né, no sábado de tarde, como era mais velho, a gente queria assistir também um pouco, né, como é que... E assim a gente começou a frequentar o movimento, né, mais seguido, né, e daqui a pouco nós estávamos na chefia. Tornou a vida da gente, né, mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida para melhor, só tem a ganhar. Aproxima do filho, aproxima a família e faz assim que o filho se sinta valorizado. Porque eu vejo nos meus filhos como é importante
que os pais fazem parte do movimento, que os pais sempre acompanharam elas desde pequena. Então eles começaram, minha mãe entrou na Alcateia como Raxa e o meu pai como Ike, e assim começou, o escotismo foi pegando na família. E ver o crescimento, como a criança vai evoluindo no movimento a partir de exemplo, a partir de atividade, a partir de brincadeira, é muito gratificante. E se vê que hoje, digamos, já são adultos, no que elas se tornaram, com a ajuda do movimento escoteiro. O pai se envolvendo com o que o filho gosta, né? Eu acho que é um incentivo, é uma maneira de tu demonstrar o valor que o filho está fazendo. Digamos, hoje o filho que não tem incentivo, né, em qualquer coisa que ele faça, né, ele se desmotiva, né. Nessa época minhas irmãs, a Mônica e a Amanda, eram pequenas ainda, não tinham idade ainda para ser lobinha. E a Débora nem tinha nascido. A Mônica e a Amanda vinham sempre juntos, ficavam sempre dormindo no pé das árvores, em volta, né, durante a bandeira. E assim começou. Conforme elas foram tendo idade, elas foram entrando. E elas realmente, né, elas começaram a vida delas dentro do movimento, né. Sempre tinha uma em cada ramo, né, aí... A Amanda entrou, eu acho que ela... Entrou não, ela participou, querendo ou não, né, porque tinha que ir, né. Eu acho que desde os 3 anos, elas duas principalmente se criaram ali, desde pequenininha, dormindo embaixo de árvore, com sono, largava um pano lá e botava ela deitada e iam. Eu não tive um momento da minha vida em que eu tive que perguntar para alguém o que é ser escoteiro. Isso não aconteceu comigo. Eu simplesmente cresci sabendo o que era. Eu nasci ali dentro, desde que talvez não tenha nascido. Meus pais entraram, viraram chefes por causa da Sueli. É difícil dizer, porque a gente não sabe como é crescer fora do movimento escoteiro. A vida inteira eu tinha, sábado de tarde, eu sabia que eu tinha que vir para o parque fazer atividade escoteira. Não consigo me enxergar não estando aqui, não sendo parte do grupo. Então eu e a Mônica, a gente era pequenininha e a gente ia junto, a gente estava sempre ali, né? Eu era mascote, a gente chamava de mascote. E eu tinha inveja, porque às vezes faltava um lobinho e eles colocavam a Mônica para substituir a Matilha. E como eu era menor, eu não podia, né? Aí quando a Mônica virou lobinha, eu era um pouquinho maior, aí eu já era que substituía eles, então eu me achava o máximo. Eu sou muito grande, sou loba já. Ficava andando em volta, participava das atividades com os lobinhos, mesmo não tendo idade, eu ficava meio que me infiltrando, assim. Até hoje eu me lembro da primeira vez que aquela me colocou na relação das matilhas, meu nome na relação das matilhas, aquele sentimento que, meu Deus, eu tô pertencendo à Alcateia, agora eu sou uma lobinha de verdade. É uma coisa assim que me marca muito, assim, aquele momento. Eu lembro até hoje da minha primeira atividade, que eu entrei, eu já conhecia tudo, sabe? Eu era lobinha, já sabia fazer todos os nós, e ela pegou e me botou de prima. Aí eu fui prima da Matilha Amarela da minha segunda semana de lobinha até o momento que eu saí. E eu achava isso o máximo, eu me achava demais, assim. As mais novas, né, elas gostam muito do movimento, né? E volta e meia, elas vêm com histórias, né? Querendo contar, né? E a gente consegue, com isso, auxiliar um pouco, né? Nos assuntos, né? Normalmente, quando envolvem, né? O escotismo, todo mundo está por dentro do mesmo assunto, né? A gente consegue conversar sobre o movimento, sobre histórias do movimento, né? Tem isso em comum, né? A gente tem muita coisa em comum que a gente faz. A gente é uma família muito unida, mas eu garanto que se não fosse o escotismo a gente seria muito menos. Porque a gente tá junto durante a semana, todos os dias de noite, e no final de semana não tem aquela coisa de tu vai um para cada canto, sabe? A gente tá sempre junto. A gente vai junto pra sede, eu chego em casa de uma atividade escoteira, eu sento com meu pai na cozinha e conto pra ele. Ah, foi isso, a gente fez isso, fez aquilo. Ele entende o que eu tô falando, ele sabe o que é o movimento, ele sabe como funciona cada partezinha pequena ali, sabe? Essa é uma das coisas mais legais, eu acho, de ter uma família inteira escoteira. É quando tu participou de uma atividade durante o fim de semana, que foi, tipo, muito maravilhosa, um acampamento que aconteceu um monte de coisa, e chegar em casa, encontrar tua família e compartilhar isso, sabendo que eles vão entender o que você está falando, que eles vão compartilhar desse sentimento e vão tipo, viver isso contigo.
Antes de fazer qualquer coisa, eu corro pro quarto da Amanda, ou pro quarto de alguém, ou pra cozinha, encontro o pessoal e já saio contando tudo que aconteceu. E eles, nossa, que legal, imagina se estivesse lá. Ou... Não vejo a nossa família sem o escotismo. Isso tá tão fundo no nosso âmago que é aquela coisa de quando tu tá ali dentro, tu se sente bem, tu se sente acolhido, sabe? As pessoas, os escoteiros, eles emanam um carinho, sabe? Uma coisa tão boa, é um sentimento tão bom de estar ali que é isso que nos move, é isso que faz a gente querer estar ali, continuar e se doar para isso. Uma coisa que todo mundo tem em comum, uma coisa que une a gente. É uma coisa que a gente pode sentar e a gente sempre sabe que esse assunto vai surgir à tona, vai surgir porque é uma coisa que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que todo mundo é apaixonado. Então é um assunto constante em casa, não tem como evitar isso. A gente almoça e a gente fala de escotismo, a gente faz uma reunião de família, a gente fala de escotismo, a gente vai assistir TV e começa a falar de escotismo, então é uma coisa constante, assim, não acaba aqui. É um assunto constante, sobre o que a gente mais fala, sabe? É que nem tu ter amigos escoteiros, tu tá junto, tu praticamente não consegue falar de outra coisa. Tu fala das atividades, tu fala daquilo e é assim na casa também. A gente senta em volta da lareira, num dia de frio, a gente fala sobre escotismo. Às vezes a minha irmã me chama pra dar uma ideia para uma atividade pro Ramo Lobo e a gente conversa sobre isso e dá ideias. É muito legal. Eu chego em casa, às vezes tem reunião de chefia. Aí eu lembro quando eu era pequena, eu gostava muito de ouvir atrás da porta, né? Lá em casa a gente todo mundo tem uma gaveta, que é uma gaveta. Eu sabia que a gaveta do meu pai era a terceira, da minha mãe a quarta numa estante que eles têm. Cada um tinha a sua, com seus documentos e tal. E meu pai tinha tido uma reunião de chefia. O dia antes, ele era meu chefe de tropa na época, e eu tava assim, né? Era boa competição, a gente tava numa época em que as patrulhas eram muito acirradas, eu era da Raposa, era patrulha feminina, e a gente ganhava tudo. Então, a gente não podia perder pros guris. Ia ter enigmas e coisas, e eu queria aqui, né? E aí eu saí de casa, fui lá, peguei a programação, levei no xerox, tirei um xerox. Eu tava assim tão preocupada que na hora que eu abri a gaveta eu olhei como tava cada objeto, vai que ele prestou atenção nisso, né? Botei o cinto no mesmo lugar, botei o bonezinho dele aqui no cantinho e tal, tudo. Botei de volta, depois eu levei tudo no bolso. Foi muito legal. Desculpa, pai, sério mesmo, eu não queria ter feito isso. Agora eu me arrependo. Mas na época eu tava me sentindo muito malandra. E a Débora, já dentro da minha barriga, né? Porque o meu último acampamento, na época como assistente da tropa escoteira, eu fui até os 7 meses acampar. Antes do que deveria, eu acabei voltando por necessidade do grupo, né? Então, a Débora acabou entrando um pouco antes no Ramo Lobinho em função da necessidade, porque a gente ia aos sábados à tarde para o parque e a Débora corria de ramo em ramo. Um pouco no sênior, um pouco nos pioneiros, um pouco nos escoteiros, nos lobinhos. Eu lembro que eu era pequenininha e eu ainda não tinha idade para entrar, mas eu participava, eu ficava correndo no meio da bandeira e atrapalhando às vezes até. Às vezes eu acabava me esquecendo dela ali, mas sabia que ela estava com alguém do grupo, né? Em função da dedicação com o Ramo Lobinho. Até que a gente viu, não, tá na hora de ela entrar, porque aí eu tô vendo ela ali, né? Eu lembro na primeira vez que aquela me colocou numa matilha mesmo. E eu entrei, desde pequena eu tô na amarela ainda, na matilha amarela. A família foi fundamental, né? Porque se tu não tem um apoio em casa, eu vejo por causa dos meus lobinhos, né? Aqueles lobinhos que o pai e a mãe se interessam e vêm e participam e vêm perguntar, a gente vê que eles se desenvolvem mais na progressão e tudo, porque eles têm um apoio aqui, que a gente cobra, a gente incentiva, mas se em casa os pais não fazem a parte deles, então falta um lado, então eles acabam, né, relaxando, não indo tanto atrás. Porque é uma ótima influência para mim, porque elas me ajudam a conquistar a progressão e o Cruzeiro do Sul me ajudaram muito. O mais interessante que pode acontecer é eles continuar me ajudando a conquistar a Legior e essas coisas, esses distintivos, porque eles me ajudam muito, então isso vai ser mais interessante de ter. Tendo a família toda, então sempre foi, porque daí tu vem para atividade, tu participa, daí tu vai para casa e tem mais 5 pessoas do mesmo mundo que vão comentar contigo as atividades, vão entender o que tu fez e tu vai saber, tu não precisa ficar te explicando, né? Porque eles sabem de tudo. É muito bom porque pode chegar em casa e poder comentar e todo mundo te entender e falar sobre as atividades, assim. E nos acampamentos, às vezes, de grupo, tá todo mundo junto lá, isso é muito bom.
ter uma família escoteira. Para o desenvolvimento do jovem, pelo que eu vejo nos Lobinhos, é fundamental que os pais se interessem e participem. Nem que não seja como chefes ou como membros ativos, né, mas como pais de apoio que participem junto. Isso eu acho que é fundamental. A família só tem a ganhar. O pai que participa com o filho só tem a ganhar. É o futuro do filho que vai ser melhor. Eu acho que vale a pena ser escoteira. Isso acrescenta tanto na vida de um jovem, sabe? Eu não sei como eu seria hoje se eu não tivesse sido escoteira. Tu ter um apoio no que tu tá fazendo faz totalmente diferença, realmente. Boa para mim, é uma coisa boa para minha família e que a gente quer que todo mundo sinta isso, sinta como isso é bom, como isso acrescenta na nossa vida. Eu acho que é o amor, é o que o escotismo passa uma coisa boa. Que eu não esqueço é um fogo de conselho, um dos primeiros que a gente participou, né? Em que pediram, coloca o graveto no fogo. Então, tu tá num fogo de conselho e vê cada um da tua família colocando o seu gravetinho lá, pedindo alguma coisa, agradecendo alguma coisa dentro do movimento. É uma coisa assim que nunca sai da minha mente, né? Quando teve o fogo de conselho dos nossos 50 anos, né? Que eu tive o prazer de dirigir o fogo. E ver a tua família toda ali junto com a família Taquató, sendo uma coisa só, eu acho que isso é a melhor parte. Pais, venham! Participem com seus filhos, porque pela minha experiência como jovem, que tem uma família toda no movimento, é muito bom tu poder ter o apoio dos teus pais, ter a presença da tua família junto contigo, não só no sábado de tarde, mas nos acampamentos e naquela preparação em casa. É muito bom aquele momento, todo mundo, né, botando o uniforme, todo mundo junto. É um momento a mais para te curtir com a tua família. E para o jovem, incentive seus pais, porque é bom, apesar daquela faixa de tempo que a gente não quer muito contato com o pai e com a mãe, sempre do lado, é bom tu ver que eles têm interesse, que eles estão participando e querem te ajudar a progredir também no movimento. O escotismo que me move não é só aquele acampamento, aquela coisa de chegar no final de semana e ir lá acampar e montar uma barraca. É a semana toda, tu tá em casa pensando na atividade, pensando em como é bom ser escoteiro e como essa fraternidade é maravilhosa. O escotismo que me move é essa fraternidade que o escotismo é, uma grande família. Independente do lugar do mundo que tu vá, tu encontra pessoas com a mesma vontade que tu, o mesmo ideal. Assim como lá em casa, é uma família. O escotismo que me move é aquele em que tu pode ter duas famílias. Não somente aquela que tu compartilha sangue, mas a que tu compartilha o amor, a vontade de ser escoteiro e a paixão pelo movimento.